Os irmãos devem abrir a Bíblia. No texto base, Mateus 26. Mateus 26, 36 a 46. Os irmãos participaram da leitura. É um episódio conhecido, Jesus no Getsemane. Existe um objetivo. Evidentemente, no escritor bíblico, ao narrar essa história, os evangelistas, à exceção de João, narram esse mesmo episódio com minúsculas, muito pequenas variações. Exceto João. João diz apenas que Jesus se dirigiu a este lugar. Esse jardim não fala dos detalhes do episódio, mas além de Mateus, Marcos e Lucas tratam desse episódio. Expõe esse episódio. Esse episódio é conhecido, o momento em que Jesus está profundamente entristecido. É um pré-calvário. O Getsemane é um pré-calvário, mas é um calvário emocional. É um calvário da alma, é um calvário do coração. É um sofrimento indizível do Senhor no campo emocional. A sua alma está profundamente abatida e triste, seu coração está profundamente angustiado. E Mateus quer mostrar isso. Mateus quer mostrar o início das dores do homem de dores. Mateus quer mostrar o sofrimento do Messias também nessa dimensão emocional. O Mateus quer fazer isso para apontar o sofrimento do Messias já antes do Calvário, visando promover nos seus leitores a fé nele, mostrando que ele, de fato, é o homem que sabe o que é padecer, porque o homem que sabe o que é padecer é a descrição que se encaixa no Messias por força de Isaías 53. O homem de dores, o homem que sabe o que é o sofrimento, que conhece a dor em todas as suas expressões, em todas as suas dimensões. Então Mateus quer pintar esse quadro do Messias sofredor já antes mesmo do Gólgota, e assim mostrar que ele é de fato o Messias prometido. Mostrar que ele é de fato o homem de que falaram os profetas, o ungido Cristo de que falaram os profetas, e assim fazer com que os seus leitores creiam nele, e fazer com que nós, aqueles que já creem nele, deem uma resposta a essa narrativa. Uma resposta marcada por gratidão, por piedade, por uma vida de consagração maior. Até que ponto o Senhor sofreu por mim? Até que ponto ele provou a angústia, a dor e o sofrimento por mim? Então Mateus mostra esse sofrimento em outras dimensões. E os crentes em Cristo, quando veem isso, eles devem se sentir tangidos, tocados por sentimentos de piedade, de reverência, de gratidão, de obediência, de consagração, de serviço, porque estão diante do seu Senhor, que provou essas dores na alma e no coração por causa deles. Então, tudo isso deve nos impulsionar nessa direção. Mas, ainda que este seja o objetivo, é claro, de Mateus aqui, promover a fé e promover a piedade, promover a gratidão e promover o serviço daqueles que já creem, eu quero abordar o texto de hoje sob um outro aspecto. Eu quero abordar o texto de hoje sob o aspecto do modo como o Senhor Jesus lida com a dor no coração, com o sofrimento emocional, a angústia, o pavor, o horror, como o Senhor Jesus lida com isso. E eu quero apontar isso para vocês, porque nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a momentos de escuridão, de solidão na oração sobre o monte escuro. Todos nós estamos sujeitos a atravessar na vida, a ter na vida alguns momentos de Getsemane. E nós temos que aprender a, como crentes, imitar o nosso Senhor em tudo, inclusive no modo como ele se comportou diante do horror, diante da iminência de um sofrimento indizível. Como o Senhor se comportou quando a angústia em vagas imensas invadiram o seu peito e como ele agiu nesses momentos. E nós, como discípulos do grande Mestre, do grande Senhor, do grande Rei, nós temos que aprender essas lições. E aprendendo essas lições nos prepararmos para que o imitemos quando as trevas chegarem. Há irmãos aqui que estão passando por vales sombrios hoje, agora, neste momento. Estão aqui com o coração pesado. Estão enfrentando uma fase difícil na vida. Estão enfrentando uma fase de angústias, de incertezas, de súplicas não respondidas, de clamores que parecem não ser ouvidos. Outros aqui não. Mas certamente esse tempo chegará. Os irmãos que leram a pastoral dessa semana viram lá o que é a felicidade aqui. Os tempos de serenidade parecem um prelúdio para os tempos difíceis que vêm. E todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso esse texto eu quero abordá-lo dessa perspectiva. Ainda que não seja que isso fique bem claro, não é a intenção de Mateus nos ensinar aqui com esse texto como se comportar na dor. Não é essa a intenção de Mateus. A intenção de Mateus eu já disse. Qual é? Não é nos ensinar como nos comportarmos na dor, mas, ao narrar o modo como o Senhor o fez, nós podemos então olhar o texto dessa perspectiva avisando, auxiliar os irmãos na jornada.
que vocês têm que trilhar neste mundo. Então, observando o texto, eu quero destacar para os irmãos que o Senhor Jesus, de acordo com os versículos 36, 37 e 38, o Senhor Jesus, na hora da angústia, buscou a presença de um grupo mais próximo de amigos. É muito interessante notar o realce que há sobre isso no texto. Isso não é um detalhe do texto. Isso é realmente um destaque que Mateus dá nessa narrativa. Ele mostra que Jesus realmente, ele destaca isso, ele aponta para isso, o Senhor interage com esse grupo, mas mostra o Senhor no momento de maior angústia, buscando a presença de um grupo mais próximo de amigos. Algumas pessoas fazem o contrário. Quando estão passando por dificuldades, elas se isolam, entram num casulo. Elas dizem, eu nem vou na igreja, não quero falar com ninguém. Então entram no quarto, trancam a porta, apagam a luz, colocam uma música fúnebre no fundo e ficam lá dentro curtindo aquela angústia, aquele desespero. Ali solitário, numa espécie de suicídio lento. O Senhor Jesus não agiu desse modo. O Senhor Jesus, na hora de uma angústia indizível, o Senhor buscou a presença de um grupo mais próximo, menor de amigos. Ele tinha 11 pessoas ali, discípulos, ali, próximos dele, mas ele se afasta, inclusive desses 11, e se aproxima e pede que o acompanhe apenas 3, e pede que esses 3 fiquem próximos dele naqueles momentos terríveis de dor, de angústia e de desespero. Vamos então observar isso no texto. Eu quero encorajar os irmãos a agirem assim também. O Senhor Jesus sabe como funciona o coração humano, como funciona a alma humana. E essa postura é extremamente salutária. Eu quero que os irmãos observem aqui o texto no versículo 36, versículo 37, versículo 38. Aprendam como se comportar na hora do desespero. Aprendam como fazer isso. Sejam maduros emocionalmente. E o amadurecimento emocional. Nós temos o modelo perfeito na pessoa de Jesus. Ele não faz escândalos, não derrama o seu coração para todo mundo e sai por aí distribuindo informações sobre os seus sentimentos? Não. Ele tem descrição. Ele se aproxima desse grupo menor e pede a presença deles ali ao seu lado. Nós temos que ter esse tipo de postura mostrando a nossa maturidade. Mas vejam o texto. Observe. Diz assim, então Jesus, diz o texto, foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane. Era noite de Páscoa. O Senhor Jesus havia acabado de sair do banquete pascal, momento festivo, momento de celebração, e ele vai para esse lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeitonas. Era um lugar onde havia oliveiras. Era um lugar no Monte das Oliveiras. Essa prensa, evidentemente não existe mais. Há oliveiras lá hoje, mas a prensa, se é que havia, deveria haver, certamente pelo nome, mas a prensa, é claro, não está mais lá. Mas esse lugar ficava na encosta oeste do Monte das Oliveiras, na parte inferior, porque as oliveiras, dizem os botânicos, aí elas crescem, não crescem muito bem em lugares altos. Então, certamente ficava na parte baixa do monte, do lado oeste, e havia lá então, este lugar, chamado a prensa das azeitonas ou a prensa do azeite. A azeitona é espremida, é prensada para produzir azeite. Então, o Senhor, ele vai para este lugar, mas notem, quem está sendo prensado é ele. Ele está indo para o lugar onde ele vai experimentar a prensa emocional. Ele é a oliveira sendo prensada. Aqui emocionalmente, numa angústia que nós não podemos imaginar. O grau de intensidade conforme nós veremos aqui nos textos. No texto e nos textos paralelos. Era noite e ele vai para esse lugar com seus discípulos. É um lugar que ele particularmente gostava de ir. E ele lhes diz, sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Essa é a orientação que ele dá. E então, no versículo 37, ele reduz o grupo de pessoas com quem ele quer estar. E ele diz, o texto diz, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Notem bem a estratégia de Mateus aqui. Ele não diz Pedro, Tiago e João. Ele diz Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Porque ele não cita os nomes de Tiago e João. Porque ele cita só o nome de Pedro. Porque ele não quer que os leitores esqueçam de Pedro. Mateus é muito inteligente. Ele é um escritor de uma habilidade extraordinária. Ele diz, Pedro, e os filhos de Zebedeu, não se esqueçam de Pedro, mantenham um olhar nele, porque vocês já sabem o que ele falou. E não esqueçam dele, ele disse, que jamais o negaria, que jamais o abandonaria. Então, mantenham o olhar nele. Não se esqueçam desse homem. E Pedro, então, é focalizado na passagem propositalmente.
Mateus não quer que os leitores percam Pedro de vista. E o texto prossegue. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, nós já sabemos quem são Tiago e João. Tiago e João, os irmãos devem se lembrar. Eles estiveram com Jesus também num outro monte, no Monte da Transfiguração. Tiago e João, Pedro, Tiago e João fazem parte do grupo mais próximo de Jesus, do círculo mais próximo. E eles estiveram no capítulo 17 com Jesus, no Monte da Transfiguração. E esses 2, os irmãos devem se lembrar, quando nós estudamos o capítulo 20, esses 2 se aproximaram de Jesus, capitaneados pela mamãe, e pediram para Jesus o seguinte pela boca da mãe. É um jeito estratégico de tentar obter as coisas. Talvez não ouça a gente, mas uma senhora talvez ele ouça, e pediram pela boca da mãe o privilégio de que no reino estabelecido de Cristo, eles se sentassem uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Jesus disse que isso não iria acontecer, mas aqui ele dá um privilégio para eles. Vocês querem ficar do meu lado? Então venham. Mas o irmão sabe o que acontece. Pela história, não? Eles não ficaram ao lado de Jesus, eles dormiram. Eles queriam ficar ao lado do trono, não ao lado da prensa. A prensa não, o trono sim. Então os irmãos devem se lembrar que eles tinham dito que estariam dispostos a beber do cálice dele. Na ocasião, o Senhor Jesus disse para eles: vocês querem sentar do meu lado? Sim. Vocês têm disposição para beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: sim, nós temos. Disseram o mesmo que Pedro falou antes. E nós vemos o que acontece aqui. Eles não conseguem nem ficar com Jesus na hora da oração, muito menos na hora do sofrimento. O texto prossegue, o texto fala, no versículo 37, acompanha a leitura. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Mateus não enfatiza as emoções de Jesus intensamente. No Evangelho de Marcos, evangelista Marcos, ele enfatiza bastante as emoções de Jesus. Mateus não. É assim. Mateus enfatiza muito pouco as emoções de Jesus. Mas aqui, nesse texto, Mateus enfatiza as emoções. Fala que Jesus começou a se entristecer e a se angustiar, ou seja, ele ficou muito triste e muito abalado. Aqui Mateus quer enfatizar a angústia, aqui ele quer enfatizar as emoções. O alvo dele aqui é realçar as emoções de Jesus, como em nenhum outro lugar. Jesus está profundamente triste, profundamente abalado. Por que Mateus quer mostrar isso? A angústia e o abalo de Jesus. Porque isso tem algo que ver com a natureza, a identidade messiânica de Jesus. Se os irmãos olharem em Isaías 53, os irmãos verão em Isaías 53, no versículo 3, o texto diz que o Messias, Isaías 53,3, o texto diz que o Messias é um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, diz o texto, foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Ele sabe o que é padecer, por isso Mateus realça que ele começou a se angustiar, começou a sofrer muito, começou a ficar triste e abalado, porque Mateus quer destacar o sofrimento de Jesus como homem de dores e mais. É importante isso acontecer. O que está diante de nós aqui, em Mateus 26, neste versículo 37, que mostra Jesus se entristecendo e se angustiando profundamente, é algo muito importante. Para nós, tem uma relevância muito grande. Para nós. Por quê? Porque o fato dele se entristecer e se angustiar intensamente dá ao Senhor Jesus a possibilidade, fornece ao Senhor Jesus a possibilidade de ser para nós um sacerdote, que pode se compadecer de nós. Assim como nós nos entristecemos e nos angustiamos, nós aprendemos que o Senhor experimentou tudo. Isso também. Quando o autor de Hebreus olhou para isso, vejam no capítulo 4 de Hebreus, abram sua Bíblia bem depressa em Hebreus no capítulo 4, o texto de Hebreus 4 fala, nos versículos 15 e 16, vejam a relevância desses versículos para a nossa prática de vida diária cristã. O texto diz por quê? Não temos um sumo sacerdote, Hebreus 4, 15 e 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, as nossas dores, nossas angústias, nosso sofrimento, mas alguém que é a nossa semelhança. Foi tentado, foi provado, passou pela prensa em todas as coisas, porém sem pecado. E o versículo 16 diz a consequência prática disso. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça. O Senhor sabe o que é solidão. O Senhor sabe o que é o horror. Cristo sabe o que é padecer.
Ele conhece a dor no coração. Se a sua dor é na alma, ele sabe o que é a alma doer. Se a sua dor é no coração, a sua dor é no peito. Ele sabe o que é um coração dorido. Ele diz, o texto de Hebreus diz, aproximemo-nos com confiança do trono da graça para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nós podemos fazer isso, porque ele sabe o que é padecer. Quando eu digo, Senhor, a minha alma está triste, ele fala, eu sei o que é isso. Ah, minha alma já provou isso aí. Senhor, eu estou só, Senhor. O Senhor não me responde. Ele diz, eu entendo tudo isso. Aí, eu entendo porque certa vez, numa noite de Páscoa, num jardim, na Palestina, eu experimentei tudo isso que você está experimentando, numa dimensão que você não pode imaginar e talvez nunca prove. Em toda a sua vida, eu sei o que você está passando. A dor que você sente eu provei, numa escala que você jamais pode sonhar. A angústia que você está sentindo, o horror que toma conta do seu peito, a tristeza que invade e congela a sua alma. Eu a experimentei numa dimensão que você não pode imaginar. Eu posso ter misericórdia de você, eu posso compreender você, eu posso me colocar ao seu lado e fortalecer você porque eu sei o que é isso que você sente no seu peito. Os seus irmãos não conseguem entender isso. Você fala com eles, eles dizem jargões para você. Os seus amigos não podem entender isso. Você fala com eles, eles apenas olham para você e não sabem o que dizer. Ninguém consegue te ajudar de fato porque as pessoas não conseguem experimentar o que você está experimentando. Só você conhece isso. Mas eu tenho uma notícia para você, não é só você que conhece isso. Eu sei o que você está sentindo porque eu mesmo já senti. E eu posso me compadecer de você e ser gracioso com você, porque eu sei o quanto isso dói. O texto prossegue e Mateus realça isso, a angústia, a tristeza. O autor de Hebreus se apega a isso, mostra a relevância prática disso. E quando chegamos no versículo 38, o texto prossegue dizendo, então ele lhes disse, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer, literalmente. Diz, a minha alma está triste até a morte. É claro, não tá falando aqui de morrer de tristeza, é uma expressão que indica intensidade. Eu estou triste é uma tristeza mortal. A tristeza que eu sinto é uma lâmina que me ultrapassa. Estou morrendo de tristeza. É o que ele está dizendo aqui. É muito denso isso, é muito intenso. A descrição que Jesus faz aqui. Há possivelmente aqui um eco do Salmo 42 e do Salmo 43. Se os irmãos olharem o Salmo 42 e o Salmo 43, existe neste salmo um refrão. E é possível que esse texto aqui, essas palavras de Jesus ecoem o refrão desse salmo, ou desses dois salmos. Salmo 42, vamos olhar. Salmo 42. Salmo 42, no versículo 5, o texto diz assim no versículo 5, 42, 5, fala assim, porque estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Isso é repetido no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É um refrão, ele repete isso. É a alma sofrendo. Jesus disse, a minha alma está abatida, minha alma está perturbada. E ecoando esse texto dos Salmos, no capítulo 43, versículo 5, você vê o refrão novamente. Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? É o refrão dos Salmos. E é possível que Jesus esteja fazendo ecoar esse salmo agora, esses dois salmos agora, nos refrões desse salmo. A minha alma está abatida, está perturbada dentro de mim, ele diz. E ele prossegue dizendo, vigiai, diz o texto, ficai aqui e vigiai comigo. O que era vigiar? Era ficar acordado. Isso era vigiar. Fiquem acordados perto de mim. Isso era vigiar. Não durmam. Fiquem acordados. Por quê? Eles tinham que estar prontos para o que viria com a mente viva, desperta. Mas aqui há algo mais. O Senhor, Jesus quer a presença dos seus amigos próximos. É o que eu quero destacar para os irmãos desse ponto. A importância dessa aproximação. Na hora da tristeza. A importância dessa presença. Desse buscar essa presença na hora da tristeza. Esses homens não estão consolando Jesus, não estão ensinando, não estão exortando. Nada disso. Estão só presentes ali. Ele diz, eu quero vocês próximos aqui de mim. Fiquem comigo. Eu não quero falar com vocês, quero orar. Mas eu quero orar sabendo que vocês estão por aqui pertinho orando comigo. Eu quero isso.
É interessante nesse texto ver a plena humanidade de Jesus, a real humanidade de Jesus. Nós temos a ideia de pensar, temos a ideia de imaginar Jesus como um super-homem, de uma humanidade diferente da nossa. Teve gente que já falou assim, pra mim, Jesus sofreu na cruz, mas se eu fosse ele, ele era filho de Deus, a cruz. Pra ele não foi nada. Ele era filho de Deus, ele tava lá, era um teatro aquilo, ele tava lá fortão, ele não tava sofrendo tanto. Pra nós seria difícil, mas ele é o filho de Deus. Isso não é verdade. Jesus não fez um teatrinho na cruz e nem faz um teatrinho aqui. Jesus está provando o nosso drama, completamente. É o ser humano Jesus aqui. Aqui nós não estamos nos deparando no Evangelho de Mateus com a divindade de Jesus sendo destacada aqui. Ele é Deus, nós sabemos disso. E toda a Escritura aponta para essa realidade. Mas esse texto realça a sua humanidade. E a realidade dela é uma humanidade verdadeira. E ele, como ser humano, ele está triste, angustiado, e ele quer a presença dos seus amigos ali. Ele diz: fiquem aqui e vigiem comigo. Eu preciso da presença de vocês. Aqui ao meu redor, próximos de mim, enquanto eu oro. Eu não preciso de orientações, eu não preciso de palavras de consolo. Eu não preciso de um copo de água com açúcar. Nada disso. Eu quero somente vocês aqui próximos de mim, porque a minha alma está tão triste, e a presença de vocês aqui vai trazer um certo alívio para mim. Fiquem aqui, vigiem comigo, fiquem acordados. Eu quero saber que vocês estão aqui perto de mim. É muito lindo ver Jesus experimentando o drama de cada um de nós, e nos ensinando enquanto é prensado, próximo à prensa, e nos ensinando enquanto é esmagado, próximo àquele lugar de esmagar, e mostrando a fragilidade da nossa humanidade sendo experimentada por Ele próprio naquele momento. Ele sabe o que é padecer. Nós não temos um sumo sacerdote que olha para nós e diz: que tolice sofrer por causa disso. Que bobeirinha, isso não é nada não. Ele sabe o que é padecer, porque provou a dor que você sente agora. Ele sabe a intensidade. Sabe o que é essa dor. Havia na Páscoa uma vigília. Êxodo 12,42 fala que a Páscoa, a noite de Páscoa era uma noite de vigília, e o Senhor então está pedindo: fiquem de fato vigiando, mas o objetivo não era só cumprir o ritual da Páscoa, a liturgia pascal. O objetivo era que eles estivessem ali ao lado dele. Mas vem o segundo momento, vem a segunda etapa em que nós aprendemos algo mais sobre como enfrentar a angústia a partir desse episódio em que Jesus enfrenta a angústia. Observe a segunda lição que Jesus nos dá, além de buscar a presença de um grupo mais próximo. No momento do horror, o texto diz nos versículos 39 a 44, esse é o segundo bloco que eu quero apontar, vamos estar acompanhando. Primeiro bloco foi os versículos 36 a 38, nesses versículos Jesus busca a presença de amigos mais próximos, mas agora existe um outro gesto do Senhor, uma outra ação do Senhor, e essa outra ação está nos versículos 39 a 44. Os irmãos poderão acompanhar a leitura comigo. E esse outro gesto é o seguinte: ele buscou alívio num tempo intenso de súplica. A oração para o Senhor era remédio. Aliás, o apóstolo Paulo fala isso, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, devemos buscar a Deus em oração, e a oração e a súplica fará com que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Ou seja, remédio para a angústia. Pelo menos o remédio que alivia a angústia e que guarda o coração em paz é a súplica. É exatamente o que a gente às vezes menos faz nessas horas. Ficamos, reclamando, se lamentando. E não fazemos isso, o Senhor fez isso. No momento de maior angústia é o que Ele faz e Ele dedica horas para isso. Ele não faz uma oração rápida, relâmpago não. Ele dedica horas, é uma vigília que Ele faz. Observem aqui o texto e os irmãos devem imitá-lo nisso. Os irmãos devem reservar horas, nos tempos de angústia, para suplicar a Deus, para derramar o coração diante dele, porque isso é remédio, isso pode curá-los, fortalecê-los. Nós veremos o que acontece no final, o efeito que isso tem sobre o Senhor na sua humanidade. O texto diz, no versículo 39, e adiantando-se um pouco, ele vai um pouquinho mais adiante. Algumas versões dizem o contrário, falam que ele vem um pouquinho mais perto, mas é uma variante pouco provável. O fato é que ele se adiantou um pouquinho, foi um pouquinho mais longe. E o texto diz que ele prostrou-se com o rosto em terra e orou.
E aqui nós temos o paralelo da transfiguração. Na transfiguração, o rosto de Jesus é transformado. É um rosto que fulgura a glória. Aqui o seu rosto está em terra. É o oposto. Aqui é diferente a descrição do rosto. Ele está com o rosto em terra. Está alquebrado com o rosto no chão. E ele orou dizendo: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus tinha dito, tinha ensinado, no capítulo 19, que para Deus nada é impossível. Então ele diz, se possível, não está duvidando do poder de Deus, não é isso? É uma forma de falar, a linguagem humana nem sempre consegue expressar as realidades teológicas que nós cremos, que nós aceitamos, mas o fato é que Jesus não está colocando o poder de Deus em dúvida aqui, mas o que temos aqui é uma tensão. Isso aqui, irmãos, é um ponto do Novo Testamento que é fantástico. Isso aqui é algo, é um mistério. Isso aqui, nós temos aqui um conflito que eu não sei descrever. Eu até escrevi para não perder nada do que eu tinha pensado. Eu até escrevi a explicação. Vou ler para vocês. Porque o que nós temos aqui é uma tensão entre o conhecimento divino de Jesus, que sabia que ele tinha que morrer. Esse plano de Deus, como todo plano de Deus, era irrevogável, tanto que a morte dele já estava registrada nas páginas do Antigo Testamento, e ele realça isso depois. Ele fala que essas escrituras tinham que se cumprir, e tem que se cumprir, ele diz, ou seja, ele sabe que não há como o cálice não ser bebido, mas ao mesmo tempo ele fala, afasta de mim. Esse cálice é o seu conhecimento divino em conflito, em tensão, com o seu sofrimento e com o seu horror humano. É aqui que nós vemos as duas naturezas de Cristo numa tensão terrível. O Senhor está tão angustiado que nós conseguimos perceber essa grande luta dentro dele. Ele, como Deus, sabia. Eu vou morrer, eu sei qual é a resposta da oração, mas ele, como humano, ele ora, se possível, afasta de mim esse cálice. Nós não conseguimos imaginar o que está acontecendo dentro dele aqui. Não há palavras para descrever o que está acontecendo dentro, no coração do Senhor. Aqui, eu escrevi, vou ler para vocês. O que escrevi aqui? Aqui está o mistério da humanidade de Cristo. Ele é Deus, mas prova o drama humano no coração, implora pelo que não virá. Ele pede por aquilo que não vai acontecer, sabendo que não virá. Ele pede, afasta, mas ele sabe, não será afastado. Mas ele pede, afasta, mas o Senhor já tem a resposta, já deu a resposta séculos antes. Não afastarei. Afasta, Senhor. Não, você sabe que eu não vou afastar. Mas ele pede, ele implora. O seu horror leva a isso. É esse o grande conflito dele. Ele já sabe, ele tem a certeza do não, mas pede pelo sim. É um sofrimento imenso dentro do coração dele. Não podemos imaginar. O que é isso? Na refeição pascal havia 4 taças. Ele tomou as 4. Nossa, bebeu muito não era. Assim, partilhava a taça. Havia bebido das 4 taças. Agora o pai tem uma 5ª taça. Ele fala, essa eu não quero. Eu tomei as taças da Páscoa. Mas a 5ª taça, essa que o Senhor está estendendo para mim, essa eu não quero. E aí eu escrevi o seguinte, aqui uma tensão entre a divindade e a humanidade de Jesus. Ele sabe que não há outra direção. O sangue do Deus homem tem que ser derramado. Do contrário, não haverá remissão. O sangue dele tem que ser derramado. Mas sua natureza humana quer viver. Ele sabe, eu vim para morrer, mas eu quero viver. Eu quero escapar da dor, quero evitar o sangue, o açoite, os pregos, a coroa de espinhos. Há uma grande tensão ocorrendo aqui. Certeza divina e horror humano se chocam dentro do coração de carne de Jesus. Como ele suportou isso? Ninguém sofreu tanto. O Getsemane foi um calvário. E quando nós lemos o relato de Lucas, o episódio que Lucas narra, o mesmo episódio aqui Lucas acrescenta detalhes que são assustadores. Veja o que Lucas diz. Lucas 22. Observe. Eu quero que ao dar essa dimensão do sofrimento dele, os irmãos sejam consolados. Eu quero consolar os irmãos hoje, porque quem sofre, pensa que está sofrendo as maiores dores da terra. Deus me abandonou, só eu sofro assim. Ninguém mais sofre como eu. Eu vou ganhar o Oscar de maior sofredor da terra, o Nobel de sofrimento. Não vai, porque alguém já ganhou. E eu quero que a imensidão do sofrimento dele console você nesta noite. Angustie você pouco, porque é o nosso Senhor, mas console o seu coração. Texto diz em Lucas 22, 43 e 44, o texto diz o seguinte, então,
Apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, diz o texto, no Getsêmani. E aí prossegue, e cheio de angústia. Orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Você sabe o que é isso? Ele se angustiou, tanto que o seu suor se tornou sangue e isso começou a escorrer. Isso tem um nome. Eu fiz uma pesquisa. Hoje em dia tem um grande sábio chamado Google. Tem tudo lá. Eu procurei no Google. Suar sangue. Não é possível alguém suar sangue. Eu sei porque eu suo bastante. Eu vivo todo molhado aqui. Olha, a situação. Aproveito para mostrar meu suspensório novo. Eu vivo ensopado aqui em cima. Acho que eu perco uns 5 quilos por cera não que eu pego. Tanto, que eu suo aqui. Depois eu reponho tudo de novo. Mas eu fiz essa pesquisa falando sobre suor sangue. Já tivemos um estudo aqui na igreja sobre isso quando Leandro falou sobre a crucificação, ele falou sobre isso. E as informações são as seguintes. O suor sangue é chamado hematidrose. Já teve hematidrose? Dificilmente. Você vai conhecer alguém que teve hematidrose. Mas tem aqui o nome técnico disso, o nome médico disso. E notem só, observem. Só a descrição que é feita aqui. Essa reação é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-la é necessária uma fraqueza fixa acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Atenção extrema, tensão física extrema, com contrações musculares localizadas. Produzem um rompimento das finíssimas veias capilares, as veias dos pelos do corpo que estão sob as glândulas sudoríparas que fazem você suar. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e, então escorre por todo o corpo. Esse é o fenômeno. O fenômeno da hematidrose que, no resumo, consiste em intensa vasodilatação, os vasos se dilatam, dos capilares subcutâneos que, distendidos ao extremo, rompem-se. O sangue se mistura com o suor, e essa mistura acaba surgindo pela superfície do corpo. Essa desfunção ocasiona uma extrema sensibilidade em todo o corpo, uma fragilidade que deixa toda a extensão do corpo com dores intensas. A angústia emocional do Senhor não foi só emocional, ele sentiu a dor física dos seus músculos, se dilatando, rompendo e sangrando. Tamanha angústia e sofrimento que ele passou. Não há na história alguém que passou por isso com tamanho sofrimento emocional. É o que nós temos aqui. E o texto então diz que tendo passado por isso, o versículo 40 diz, voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. Notem bem, Jesus se envolve numa oração, numa vigília de oração em 3 etapas. Ele divide a sua vigília em 3 etapas. Então ele vai para a primeira etapa na madrugada, e ele gasta ali um tempo de oração, dizendo para os discípulos, olha, orem também vocês, vigiem comigo. Passou o primeiro momento, a primeira vigília, ele vai até os discípulos. E então o texto diz que ele, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Exatamente o contrário do que era para fazer. Era para vigiar. Mas eles estão dormindo. Não aguentam. Os olhos estão pesados. E aí notem mais uma vez a estratégia de Mateus. Prestem atenção. O que ele diz? O que diz o texto? E disse a Pedro. Não esqueçam de Pedro. Não esqueçam de Pedro. Ele disse a Pedro, a estratégia literária de Mateus, mantenham o olhar fixo. Eu vou lembrá-los de vez em quando. De vez em quando eu aviso vocês, não percam Pedro de vista. Pedro não pode ser esquecido pelo leitor. E ele diz a Pedro, não pudestes, ou literalmente você não teve força, para vigiar comigo nem 1 hora, aqui mais ou menos a duração da vigília da primeira etapa. A primeira etapa de vigília foi de mais ou menos 1 hora. E ele não conseguiu passar nem pela primeira etapa. E vai falhar 3 vezes. Essas não são as 3 últimas vezes que ele vai falhar. Ele falha 3 vezes aqui, mas o pior está por vir. Tem 3 falhas aqui, mas isso é pouco ainda. As 3 falhas piores virão mais tarde, dentro de algumas horas. As outras 3 virão. Mas notem. O texto prossegue no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Agora que nós descobrimos por que ele levou os discípulos com ele, mais um motivo. Senhor, eu não trouxe vocês aqui só para o meu bem. Eu trouxe vocês aqui para o bem de vocês também. Vigiem e orem, não só por mim. Vigiem e orem por vocês. Para que vocês não caiam diante da prova. Eu estou orando, afasta de mim este cálice. Querem um conselho? Orem igual. Digam também, afasta de mim este cálice.
Tiago e João, vocês pediram para ficar do meu lado direito e do meu lado esquerdo? Agora peçam, para não ficar. Agora peçam, Senhor, não me coloque do seu lado direito nem do seu lado esquerdo, porque eu sei. Disse o Senhor, eu sei, disse o Senhor, quem vai ficar do meu lado direito e quem vai ficar do meu lado esquerdo lá no Calvário. Vocês querem mesmo ficar do meu lado direito e do meu lado esquerdo? Peçam para não ficar. Vigiem e orem dizendo, Senhor, livra-me deste cálice. Senhor, livra-me disso. Livra-me do sofrimento que advira. Eu estou pedindo isso. E eu já sei qual vai ser a resposta. Peçam isso vocês também. Supliquem para que vocês não passem por isso. Orem a Deus. Não orem a Deus somente para livrar do sofrimento que está sendo experimentado. Orem a Deus pedindo para que livrem do sofrimento que pode vir. Supliquem isso a Deus. Por quê? E ele diz, o Espírito está pronto. E é assim o Espírito dos discípulos. O que é Espírito aqui? Espírito aqui é a disposição. Cuidado. Agora aqui deixa eu alertar os irmãos. Cuidado com a palavra Espírito. Na Bíblia, o meio evangélico adora a palavra Espírito como gosto. O meio evangélico é frustrante. Para mim, sinceramente, fico frustrado com o meio evangélico com a ingenuidade de muitos crentes. Na Bíblia, se algum crente lê assim, Deus não nos deu espírito de temor, é o demônio que põe medo nas pessoas. Tu apareceu espírito é demônio. Onde é espírito faccioso, olha, aqui é o demônio da facção. O pastor Thomas me mostrou uma lista de demônios da Igreja Renascer, vários anos atrás, e tinha lá o espírito de Ciro, porque em 2ª Crônica está escrito que Deus despertou o espírito de Ciro, e era um demônio também, um espírito chamado Ciro. Irmãos, isso é uma imensa tolice. Espírito de facção é uma disposição do coração para divisões. Espírito de temor é uma disposição no coração para o medo. É isso. Não é um demônio. Eu li um livro recentemente, dizendo do espírito de temor, do espírito de malícia, do espírito do cansaço, do espírito da doença, virou tudo espírito, tudo demônio. É uma grande ignorância isso. Não existe isso, espírito de temor, o demônio do temor, o demônio do cansaço, o demônio da preguiça, o demônio da safadeza. Isso não existe. Demônio da malícia, demônio da imoralidade, o que? É o homem que é sem vergonha mesmo e faz essas coisas? Não. Precisa da ajuda de nenhum demônio para fazer isso aí. O que existe? É uma disposição. Quando fala espírito faccioso, significa um coração que tende para divisões, para brigas. É uma disposição. Quando Jesus diz assim, olha, o espírito está pronto, significa o quê? A disposição do coração de vocês é boa. Vocês têm uma boa disposição. Vocês falaram agora, nós vamos morrer pelo Senhor. A disposição do coração de vocês é excelente. Nisso vocês são diferentes dos incrédulos. Os incrédulos não têm nem isso, os incrédulos não têm nem essa disposição no coração. Vocês têm, o espírito está pronto. A disposição de vocês é de prontidão, mas a carne é fraca, a natureza humana ela é frágil, ela não aguenta, ela não suporta. Olha, vocês disseram que iriam enfrentar o peso do martelo, e não estão aguentando o peso das pálpebras, carne de vocês é fraca. Então, para que não aconteça de vocês, na hora do sofrimento sucumbir, orem, vigiem, por quê? Isso não serve só para consolar, isso serve também para fortalecer. Vocês têm boa vontade, vocês têm o desejo de fazer o que é certo, mas nem sempre o corpo, a fragilidade corpórea presente de vocês permite que vocês fiquem de pé e atendam aquilo que a mente de vocês quer fazer. Ele diz aqui, ele ensina isso para os seus discípulos. Nós temos que esquecer esses ensinamentos que dizem por aí, que falam por aí de espírito sendo só demônio, demônio, demônio. Nessa lista sua tinha outros espíritos. Espírito do alarme, tinha o espírito do alarme na lista porque Daniel, o seu espírito se alarmou dentro dele. O espírito do alarme era um espírito muito barulhento. Esse aí, né? E tinha outros que eram mais brasileiros. Zé Pilintra, note bem, um demônio que chama Zé Chamas é o demônio. Zé Pilintra, quem mais? Eixo, caveira. Irmãos, cá entre nós, né? O que virou meio evangélico? Um bando de feiticeiros ignorantes é o que virou meio evangélico. Um bando de feiticeiros ignorantes merecem risada, merecem risada. Tem que rir dessa gente. O Senhor nos chamou para sermos colunas de bronze, cheios de conhecimento e defensores da verdade. Homens que têm sabedoria na mente,
que sabem avaliar as coisas, julgar as coisas com entendimento, pela santa palavra de Deus. Pessoas que nós deveríamos, andar na rua e as pessoas deveriam se calar quando nós andássemos, com vergonha de abrir a boca perto de nós. Deveríamos ser conhecidos pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento, pela nossa seriedade, pela nossa sensatez. Olha o que nós dizemos por aí. A gente fala do Zé Pilintra, um bando de bufões, de palhaços, ignorantes provocando o riso do mundo lá fora. É o que a gente virou. É triste isso. Por quê? Meu evangélico foi invadido por esses feiticeiros ignorantes que levam o nome de evangélicos. E na verdade são incrédulos, são ateus, sei lá o que são. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Fecha parênteses, vamos prosseguir. Vejam agora o versículo 42. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Aqui há uma figura presente aqui. A figura é do Senhor Deus estendendo o cálice para Jesus. Deus dizendo: Afasta-lhe de mim. Mas Deus continua com a mão estendida. Afasta-lhe de mim. O Pai continua com a mão estendida. Não, Senhor, eu passo. Eu não quero. Na ceia acontecia isso. Na ceia acontecia de um passar o cálice pro outro. A ceia que acabou de acontecer, que o Senhor participou, acontecia isso, de passar o cálice um pro outro. Aqui, quando alguém não queria, falava: Não, eu passo, eu não quero. Pode passar, eu não vou querer. Agora o pai chega e dá o cálice pro filho. O filho fala: Não, eu passo. Mas o pai diz: Não, beba. Não, obrigado. Beba. Se possível, eu gostaria de não beber. Você pode passar o cálice adiante? Eu não quero beber. Beba. Pai, afasta o cálice. Entrega pra outro, sei lá, guarda com você. Eu não vou beber. Beba. O Senhor insiste na oração. É pecado insistir na oração? Não. É pecado a vã repetição. Já viram na televisão os padres rezando? Vamos rezar o terço agora. 30 vezes. 40 vezes. Eu assisto de vez em quando nessas coisas. Eu fico assistindo. Sabiam que eu assisto? Eu coloco lá e fico vendo. Aí o padre fala. Aí a pessoa do outro lado responde. Aí volta pro padre. Aí a pessoa do outro lado. Aí volta pro padre. Aí dá risadinha. Santa Maria, Mãe de Deus. E eu fico lá vendo aquilo, meu Deus, onde vai parar isso aqui? E não para. E lá com a mãozinha. Geralmente um padre afeminado. Santa Maria, Mãe de Deus. Volta. E que virou o cristianismo? E que virou isso? É um mantra? Isso é puro paganismo. Isso é puro paganismo. São vãs repetições que o Senhor Jesus condena. Eles praticam isso, mas a oração repetida, o clamor: Senhor socorre, Senhor me ajuda, Senhor venha ao meu encontro, mesmo sabendo qual é a resposta. Isso é aceitável na Escritura e vemos o Senhor Jesus fazendo isso. Insista na sua oração, insista. Mas não vejo sinal nenhum de que vai se cumprir. Insista. Mas não há evidência nenhuma. Insista. Eu vou dizer já por quê. Insista. Mas olha, é clara que a resposta já está pronta. Insista, porque isso vai produzir um efeito em você. Nós veremos isso já. O texto prossegue. O texto diz versículo 43, e voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo porque seus olhos estavam pesados. O texto de Lucas fala que estavam dormindo de tristeza e o Senhor Jesus não fala nada. Aqui ele já não fala mais nada. Ele olha e fala: Não tem jeito. Jesus não é de repetir muito. Uma lição. Sabiam disso? Ele não é. Ele para de falar. Sabiam disso? E quando ele para de falar, o que vem depois é complicado. Ele não repete lições, não. Ele repete na Bíblia, ele repete umas 3 vezes no máximo. Ele chega para Pedro e fala: Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Mas não fica. Aqui ele falou. Uma vez só, chegou lá, estavam dormindo. O que ele fez? De novo. Não. Olhou e se afastou. Não falou mais. É bom ouvir Jesus. Na primeira. Se o Senhor Jesus falar com você, se ele já falou com você alguma vez, e ele tem falado com você, escute logo. Não tape os ouvidos. Porque se ele parar de falar, o que vem depois é terrível. Os irmãos verão. Ouçam o que Jesus diz. Ouçam. Na primeira vez. Porque o nosso mestre não perde tempo com quem só quer dormir. Prosseguindo no versículo 44.
Deixando-os novamente foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras. Era a terceira parte da vigília. Vigília em 3 partes. Aí ele vai orar pela terceira vez. Bem, então temos aí 2 orientações que emanam do texto. A primeira orientação que emana aqui, o exemplo de Jesus que é transformado aqui no sermão. Por uma orientação, ele buscou alívio num tempo intenso de oração. Essa é a segunda. A primeira foi, ele buscou a presença de um grupo mais próximo de amigos. Os irmãos devem fazer isso. Busquem isso, um grupo mais próximo de amigos, 2 ou 3 pessoas para estarem perto de você na hora da angústia. Busque o alívio num tempo intenso de oração, suplicando, repetindo, clamando ao Senhor. Faça isso é remédio, isso ajuda, isso fortalece. E por último, terminando o nosso texto, ele enfrentou com coragem a realidade dura dos fatos. Irmãos, Jesus não mentiu para si mesmo. Vejam o que diz o versículo 45. Então, depois da terceira vigília, da terceira sessão da vigília, ele voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis, descansais, chegou a hora. Hora do quê? Hora de beber. Chegou a hora de beber. Chegou a hora de beber o cálice. Ele pegou o cálice nessa hora. Agora eu vou começar a beber. O traidor se aproxima. Agora eu vou começar a beber o cálice. O que nós temos aqui é o Senhor Jesus se levantando desse tempo de súplica. Mesmo sabendo que a resposta seria não, ele se levanta corajoso e firme e mais convicto ainda da vontade de Deus para ele. E isso faz com que ele encare os fatos. Nós temos que aprender a encarar os fatos como crentes que somos. Quando nós oramos e a resposta não vem, nós temos que entender como Jesus entendeu. Essa é a vontade de Deus. Agora então eu vou me levantar e caminhar. Não vou ficar me enganando-me, iludindo com tolices. O Senhor Jesus disse: chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. A resposta de Deus foi não. E eu vou encarar isso agora. Agora eu tenho certeza que a resposta de Deus é essa e eu vou caminhar nessa direção. A oração faz isso. A oração não respondida faz isso. A oração não respondida enche-nos de certeza de que temos que enfrentar a aflição. A oração não respondida, a oração que diz não, nos enche de certeza de que aquela é a situação pela qual temos que passar e ponto final. E ela, então nos enche de coragem. Senhor, essa é a sua vontade. Então, o Senhor não vai mudar? Não vai tirar o cálice da minha frente? Ok. Então eu me levanto agora dessa súplica que foi respondida dessa forma, e eu enfrento a dificuldade. Sem me enganar, o meio evangélico está cheio de gente se enganando. Cheio de gente. É alguém que diz que passa por problemas em falar, mas eu recebi uma revelação de que vai mudar, e acredita na revelação que falaram. Sabe-se lá quem falou a revelação. Inventaram coisas. E ele acredita naquilo e fica esperando aquela revelação falsa se cumprir. São alucinógenos doutrinários. Mentiras que as pessoas dizem. Eu li um livro recentemente, a pessoa dizendo: olha, Deus não quer que você sofra. Quem disse isso? Quem falou que Deus não quer que a gente sofra? Quem falou? Ontem o Nicolás deu um estudo para os homens em Eclesiastes 7,14 e o texto diz: o Senhor fez tanto o dia bom como o dia mau. Quem disse que ele não quer que eu sofra? Quem inventou isso? Eu li um outro livro dizendo que há poder em suas palavras. Se você disser só coisas positivas, tudo vai dar certo. Quem disse isso? Que lorota é essa? Viramos feiticeiros agora? Abracadabra. Salacadula. Bibi-de-bobi-de-bu. Eu falo palavras mágicas e mudo a realidade. Eu digo alguma coisa e isso acontece? Ah, eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Ó, tá aqui o exame. Deu positivo. Ah, mas é mentira. Eu vou ser curado. Nos tornamos tolos, crentes tolos, que não enfrentam a realidade, não se levantam e dizem a hora chegou, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. O traidor se aproxima, não encaram a realidade e ficam se enganando. Temos essas coisas, essas invenções, todas por aí. Tenho visto pessoas se iludindo, com promessas vazias, com esperanças vazias, com profecias de restauração, ideias que os pastores dizem sobre o sofrimento, dizendo que Deus não quer isso para nós, que é o diabo que causa isso. Deus quer mudar tudo, e enchendo o coração das pessoas de uma esperança vazia, quando na realidade a Bíblia não ensina nada disso.
A Bíblia ensina que diante da angústia como o Senhor fez, devo clamar a Ele intensamente e entender quando a resposta é não. E quando a resposta for não, encarar a realidade e caminhar em frente, seguir em frente e aceitar o que o Senhor tem para nós. O Senhor Jesus fez isso. Ele se levantou, se aproximou dos discípulos e disse: chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vocês não quiseram acordar na hora da súplica. Agora vão ter que acordar de qualquer jeito. Vão ter que acordar agora. Levantem-se. Vocês não quiseram se levantar naquela hora, né? Para orar? Vão ter que se levantar agora. Para enfrentar o problema. Com a dificuldade. Vocês estão mais fracos. Vocês não se levantaram quando era para levantar. Vocês não se levantaram para suplicar, para orar. Não se levantaram para isso. Agora vão se levantar para enfrentar o problema. Eu conheço um casal que não se levantava cedo para ir na igreja com os filhos. Agora se levantam de madrugada para buscar o filho na sarjeta. Não se levantavam para cuidar das coisas espirituais. Não se levantavam no domingo para cuidar das coisas de Deus com seus filhos. Agora se levantam de madrugada para buscar o filho no bar. De um jeito ou de outro. Você levanta. De um jeito ou de outro você levanta. Se você não se levanta para suplicar a Deus para que Ele proteja você nas horas difíceis, nas horas de angústia, nas horas de prova, você se levantará para enfrentá-las. E o texto mostra isso, o texto mostra essa realidade. E com isso tudo, então, nós encerramos essa passagem mostrando como o servo de Deus se comporta diante da angústia terrível. Ele se aproxima, ele busca a presença de pessoas, de amigos próximos, ele busca alívio na oração, ele enfrenta a realidade dura dos fatos com coragem. E o texto terminou. E é isso que eu queria deixar com os irmãos. A realidade disso que diante das dores, angústias e horrores os irmãos devem reagir dessa forma como o Senhor reagiu. Eu tenho, diante desse texto aqui, eu tenho um grande problema. Um grande problema. O grande problema desse texto é que eu vejo aqui o Senhor, Deus encarnado, clamando, clamando, clamando. Há um Deus que não responde. Há um Deus que silencia, que só fica com a mão estendida, oferecendo um cálice que seu filho tem que beber. Ele clama, 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 afasta esse cálice e a resposta é não. Eu tenho um grande problema aqui. Muito grande. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, acredite se quiser, mas a Bíblia diz que nessa ocasião, aqui, Deus respondeu positivamente sim. O quê? A Bíblia diz que Deus respondeu essas orações. Respondeu? Não, ele não respondeu. A Bíblia diz que Deus respondeu. Como? Será que o escritor que disse isso não sabia o que estava dizendo? E ele fala mesmo. Deus ouviu. Deus ouviu. Deus respondeu. Como? Vejam em Hebreus. Vejam Hebreus capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Vejam o que diz. Hebreus 5, versículo 7. Eu estou encerrando com essa leitura. Diz assim Hebreus 5, 7. Nos dias da sua vida ou da sua carne, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. Quando isso aconteceu? No dia de Sêmane. Grande clamor, orações, súplicas, lágrimas, ele ofereceu tudo isso àquele que podia livrá-lo da morte. E foi ouvido por causa do seu temor a Deus. Foi ouvido? Jesus foi ouvido? O Senhor o atendeu? Sim. Quando foi que o Senhor atendeu às súplicas do Getsemane? Quando foi que o Senhor afastou cálice da morte de Jesus? Quando isso aconteceu? Quando? Na ressurreição. Na ressurreição, todas as súplicas de Jesus, Deus disse sim, me deu o cálice. Eu afasto o cálice de sofrimento, de morte e de angústia de você. Me deu o cálice, você não beberá. Mas, esse cálice que você tanto pediu, para eu afastar, eu agora o pego e o afasto de você para sempre. Meus irmãos, a ressurreição que aguardamos é a resposta positiva a todas as súplicas angustiadas que nós fazemos. Todas as súplicas que você faz, com o coração angustiado, pesado e dolorido, um dia serão respondidas positivamente na ressurreição dos mortos. Tudo que você pediu. Senhor, afasta de mim essa dor. Senhor, livra o meu coração dessa tristeza. Senhor, acaba com essa fase ruim que eu estou enfrentando. Todas essas súplicas serão respondidas. Naquele dia, o Senhor tem todas elas guardadas. O Senhor tem todas as suas orações registradas, todas elas. E Ele dirá sim para todas elas. Um dia, vamos orar.
Senhor, obrigado por esse texto, que mostra o Senhor no seu sofrimento emocional intenso. Abençoa-no, Senhor, para que aprendamos com isso, aprendamos a enfrentar a angústia e o horror do modo como o Senhor o enfrentou e que a nossa esperança seja mantida viva, sabendo que no Senhor sempre teremos o sim, que o sim virá, no dia em que o Senhor nos ressuscitar e nos encher de vida e afastar de nós para sempre todos os cálices de sofrimento, de angústia, solidão, medo e horror. Ajuda-nos a compreender isso e a prosseguir, em nome de Jesus. Amém.